Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 5, versículos de 16 a 30, vida por meio do Filho. Nós vimos nos vídeos anteriores, nos textos anteriores, que Jesus começou a fazer uma série de milagres aos sábados. Então, isso começou a virar um ponto de questionamento dos judeus tradicionais, dos fariseus, dos muito religiosos em relação a Jesus. Como eles já não gostavam de Jesus e já queriam uma desculpa para perseguir Jesus, para prender, enfim, eles começam a se apegar a essa regra do sábado, porque eles viram que era algo que Jesus praticava, milagres no sábado, para a partir daí ter uma desculpa para prender Jesus, enfim, poder persegui-lo, vamos dizer assim, respaldados pela lei. Então é esse contexto aqui que João vem apresentando para a gente já há alguns textos. A partir daqui que a gente vai começar a nossa leitura de hoje. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, que eu acabei de falar, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Que coisas? Milagres. Jesus não estava fazendo revolução, festas, abrindo comércio. Não, ele estava trazendo cura, libertação, salvação. A gente vê em textos que ele traz cura para pessoas que estavam há muitos anos escravas dessas coisas. Em Lucas, ele conta a história da mulher encurvada. E o texto diz que há 18 anos ela estava encurvada e Jesus a curou num sábado, dentro da sinagoga. E é esse tipo de milagre que está incomodando esses religiosos. Veja a gravidade da cegueira espiritual de quem se apega a regras religiosas. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, está dizendo aqui que Deus e Jesus não descansam e glória a Deus por isso. Imagina o que seria de nós se Deus ou Jesus resolvessem tirar um dia de descanso. Nós seríamos consumidos pelo nosso pecado. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Então, eles diziam aqui que Jesus ia contra a lei, contra a regra, e também essa expressão que a gente usa hoje de chamar Deus de pai. Isso veio de Jesus. Naquela época, isso era um absurdo, era uma heresia. Que é o que eles estão falando aqui, que quando ele chama Deus de pai, ele está se igualando a Deus. Essa era a justificativa deles. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho, F maiúsculo, então ele está falando dele, Jesus, Quando é F minúsculo, somos nós, filhos de Deus com F minúsculo. Quando é o Filho maiúsculo, Jesus. Não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Gente, isso aqui é uma lição pra gente. Jesus está falando da relação dele com Deus. Mas não é assim também conosco? Os filhos não imitam os pais não são referência para que os filhos os copiem. É isso que Jesus está dizendo que ele faz em relação a Deus. E é interessante porque nesse texto e em outros a gente vê Jesus se colocar de uma maneira em que nos dá a entender que ele não tem autonomia. Jesus sempre se sujeita à vontade do Pai. Jesus é Deus, porém ele é submisso ao Pai. Todas as regras e leis que Deus nos dá, elas são para que a gente entenda de alguma maneira o que acontece no mundo espiritual. Tudo. Para tudo existe uma justificativa. Porque Deus nos pede que a gente case em castidade. Porque Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe.
Porque Deus ensina, Paulo ensina sobre a submissão da mulher ao marido, a relação da mulher e do marido, da noiva e do noivo. Tudo isso trata sobre o nosso relacionamento com Deus. E aqui Jesus está mostrando que ele se submete à vontade do Pai. Jesus faz apenas o que Deus direciona que ele faça. E isso nos ensina que a nossa relação com Deus deve ser igual. Se Jesus, que é Deus, obedece às ordens do Pai, inclusive se entregar em uma cruz, com uma morte sofrida, para salvar a nós, para expiar os nossos pecados, porque a gente acha que pode ser rebelde e não obedecer a Deus. Isso aqui é um tapa na nossa cara, na minha cara, inclusive. Quantas vezes a gente se rebela e não quer fazer o que Deus manda? Jesus está dizendo que ele próprio só faz o que o Pai manda. Aí ele continua aqui, pois o Pai, maiúsculo, Deus, né? Ama o Filho, F maiúsculo, Jesus. Então, a gente poderia substituir aqui, pois Deus ama Jesus. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Ou seja, ele já está avisando, para que vocês fiquem admirados, Deus vai realizar coisas, milagres, sinais muito maiores do que estes que eu tenho realizado aos sábados, que estão incomodando vocês. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem poder para dar vida aos mortos. O dia que você encontrou Jesus, você certamente estava como morto. E talvez hoje, assistindo esse vídeo, você esteja como morto. Talvez você se sinta assim. Mas Jesus tem poder dado direto do céu, direto de Deus, para gerar vida em você, para gerar vida na sua casa. Glória a Deus por isso. Jesus continua. Além disso, o Pai a ninguém julga. Prestem atenção nisso aqui. Todo mundo fala que Jesus é amor, Jesus é fofo, ele é. E que ele aceita como está, que a gente não pode julgar, porque nem Jesus julga. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Quem fala esse tipo de coisa? Quem nunca leu a Bíblia. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Isso está falando do juízo final. Quem vem para julgar os homens um a um, ato por ato, é Jesus, não é Deus. Pelo sacrifício da cruz, Jesus conquistou autoridade para julgar os homens. Olha o que ele vai falar. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Você não pode dizer que ama a Deus e negar Jesus. Você não pode dizer que crê em Deus, mas não quer Jesus. Quando você não honra o Filho, você não honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Se você não aceita Jesus, se você não reconhece, a palavra mais correta é reconhecer, não aceitar. Jesus como Filho de Deus e Salvador, não adianta você fazer discursos falando de Deus. Deus não te recebe se não for através de Jesus. E Jesus continua, 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. O que você precisa fazer para não ser condenado ao inferno? Ouvir a palavra, crer em Deus e em Jesus. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O que é isso? Vida com Deus, vida no céu. Quem é salvo não morre,
Somente volta para casa, volta para o céu, volta para Deus. A gente volta para o lugar para o qual nós fomos criados. Inferno não é lugar para o homem. Deus não tem prazer em mandar as pessoas para o inferno. Isso é outra lenda. Na verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. Você se coloca no inferno. Deus te manda para o céu. Ele mandou Jesus como nosso resgatador e nosso salvador. O que Deus oferece é isso. O inferno é você que escolhe caminhar para lá com as suas próprias pernas quando desobedece a Deus. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quem são esses mortos? Nós, mortos espiritualmente, antes de conhecermos a Jesus. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que ele está dizendo aqui? Deus não depende de nada para viver. Deus se basta. Deus vive em si mesmo. A gente depende de Deus para ter vida. Deus não depende de ninguém para ter vida. Ele é a vida. E ele concedeu ao Filho este poder também. Jesus é a vida. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui, no caso do homem minúsculo, porque é o Messias, tá? Esse era um termo hebraico, um termo entre os judeus, sobre o Messias, o Filho do homem, o Messias que virá como homem, né? De novo, Jesus fala, deu-lhe autoridade para julgar. Quem vai julgar no dia do juízo final? Jesus. Não é Deus. É errado, a gente aprende isso errado. Se Jesus vai julgar no dia do juízo final, como é que Jesus te aceita do jeito que você é e pode ficar assim para sempre, afundado no seu pecado? Versículo 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quando Jesus morre na cruz, né? Quando ele entrega o Espírito, a Bíblia narra que os mortos ressuscitaram. As pessoas viram pessoas mortas andando pela cidade. É disso aqui que ele está falando. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui ele está falando do dia do julgamento. Ressuscitarão para a vida, céu. Isso aqui é a segunda vinda de Jesus, quando ele voltar. Isso que é o que a gente espera hoje. O dia mais esperado na vida do crente. Se você é crente e esse aqui não é o dia mais esperado na sua vida, você está sendo crente do jeito errado. Se você é crente, o que você mais espera na sua vida é o dia do seu casamento. É o dia de ter filho. O dia de ser promovido. O dia de qualquer outra coisa que não seja esse aqui, ó. Tá errado. Você tá priorizando coisas que não deveria. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. O que ele tá dizendo aqui no texto? Todo mundo vai ressuscitar. De Adão até a última pessoa morta vai ressuscitar para ser julgado no dia do julgamento final. Nós vamos voltar à matéria. A gente vai voltar. Quem já morreu, né? Vai voltar a ter corpo. No dia da volta de Jesus, todo mundo, de Adão até o final, vai ressuscitar e ser julgado, ou para o inferno ou para o céu. É disso que ele está falando aqui. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Desse texto todo, se você quiser gravar uma coisa, é essa aqui que você vai gravar. É essa que você vai anotar. O julgamento de Jesus é justo, mas haverá um julgamento. Porém, ele existe. É o que eu tô falando. É justo, mas vai acontecer. Esteja pronto para esse dia. Você está preparado para a volta de Jesus? Pois esteja, porque a Bíblia diz que como um ladrão que vem à meia-noite, aquilo que você não está esperando, numa hora que você está distraído, puf,
Jesus volta. Vocês sempre me perguntam sobre essa Bíblia que eu uso aqui. Ela tem espaço para anotação na lateral. Alguns modelos chamam Anote. E a versão que eu estou usando, a tradução, é a NVI, que é a mais simplesinha para quem está começando. Se você é principiante na leitura bíblica, a NVI é uma boa opção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no YouTube, os links de onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra, tá? Porque vocês sempre me pedem. O que nós podemos tirar deste texto para o dia de hoje? Aqui tem informações profundas e muito preciosas, mas a minha intenção é que os vídeos sejam mais curtos, então a gente trata um assunto só, e aí se você quiser, depois você lê, medita, extrai do texto mais coisas, peça para o seu amigo Espírito Santo em oração, que ele vai te ensinar com prazer e alegria. A Bíblia diz que todo aquele que pede a Deus sabedoria, ele dá deliberadamente. O que é deliberadamente? Sem ressalvas. Ele dá com prazer, com abundância, com alegria. Então, sempre antes de ler a Bíblia, ore e peça a Deus sabedoria para assimilar, né, as palavras, para entender o que o texto quer dizer. E principalmente para que você seja confrontado. Nós não lemos a Bíblia para provar que nós estamos certos. Na maioria das vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós somos confrontados no nosso pecado. É assim que você deve vir até a palavra de Deus, predisposto a ser corrigido, a abrir mão de pecados, de hábitos que você tem que desagradam ao Senhor. A Bíblia não é só para confirmar que você está certo. A Bíblia é principalmente para te corrigir naquilo em que você erra. Então, a próxima vez que alguém vai falar que Jesus não julga ninguém, que Jesus era amor, que ele aceitava todo mundo, tenha na ponta da língua esse texto aqui, João 5, em que Jesus fala claramente sobre o dia em que ele virá para julgar salvos e condenados. Que Deus te abençoe.